Em algum lugar no chão ressecado de uma caverna no sul do Oregon, uma equipe de arqueólogos encontrou algo que simplesmente não deveria existir. Eles mandaram para o laboratório e a data que voltou era tão absurda que acharam que o equipamento tinha falhado. Então repetiram o teste com uma amostra diferente, numa máquina diferente. Depois, uma terceira vez. Todos os resultados apontavam para a mesma resposta impossível. Quem deixou isso para trás estava pisando em solo americano milhares de anos antes do que a história diz que qualquer ser humano esteve aqui. E o que o Oregon revelou a seguir não apenas reescreve a história das origens humanas, ela a incendeia completamente, a caverna do Oregon. Fica comigo nessa caverna por um instante. Ela se chama Paisley Caves, uma fileira de abrigos rochosos secos no centro-sul do Oregon. E aqui está a parte que ninguém gosta de admitir. Os pesquisadores conheciam o lugar há décadas. Simplesmente nunca cavaram fundo o suficiente, nunca olharam com atenção suficiente. Todo mundo assumia que a resposta sobre quem foram os primeiros americanos já estava resolvida, impressa, emoldurada e pendurada na parede. Então por que se dar ao trabalho de descer mais uma camada numa caverna empoeirada no meio do nada? E quando uma equipe da Universidade do Oregon finalmente desceu pelas camadas do chão da caverna, o que eles encontraram não era uma ponta de lança, não era uma ferramenta. Era dejeto humano preservado, seco e endurecido, exatamente onde alguma pessoa o deixou milhares de anos atrás. A caverna Paisley, no Oregon. O problema ali são os chamados coprólitos humanos que foram encontrados lá, e o DNA foi extraído deles. E alguns desses coprólitos foram datados e produziram idades na vizinhança de 12, 13 mil anos, se não me engano, o que mais uma vez sugeriria que as pessoas chegaram pelo menos na caverna Paisley, no Oregon, antes de Clovis, sendo essas datas pré-Clovis. Eu sei como isso soa. Uma descoberta tão simples não entra no noticiário da noite, e não ganha uma sala própria em museu nenhum. Mas o ar seco do deserto do Alto Planalto do Oregon havia feito algo que nenhum laboratório no mundo consegue fazer. Ele manteve aquele material orgânico frágil intacto século após século, enquanto tudo o mais que já viveu naquela caverna apodreceu até não sobrar nada. E guardado dentro dele, havia algo que uma ferramenta de pedra jamais poderia oferecer. Não uma forma, não uma suposição. DNA humano. Eles sequenciaram o DNA mitocondrial e o resultado não deixou margem para dúvida. Ele correspondia aos haplogrupos fundadores nativos americanos A2 e B2. Não alguma migração fracassada que se aventurou por aqui e desapareceu. Os ancestrais diretos dos povos indígenas vivos na América hoje mesmo. Pessoas com nomes, com famílias, com uma linhagem que corre diretamente de volta até a terra de uma caverna que a maior parte do mundo jamais ouviu falar. Reflita sobre isso por um momento, porque é a parte que muda tudo. Isso não era uma curiosidade dentro de uma vitrine de vidro. Era uma prova em código genético vivo de que o capítulo mais antigo da história americana jamais terminou. Essa linhagem ainda existe. As pessoas que se abrigaram naquela caverna não eram um beco sem saída, não eram um grupo condenado que chegou cedo demais e desapareceu sem deixar rastros. Seus descendentes sobreviveram à era do gelo, sobreviveram ao derretimento das geleiras, sobreviveram a milhares de anos de transformações violentas e estão caminhando por aí hoje. E a prova do capítulo mais antigo conhecido da vida humana neste continente não era um templo nem um artefato dourado. Era a coisa mais comum que um corpo deixa para trás, seca no chão de uma caverna, escondida no único tipo de evidência que nenhum arqueólogo jamais coloca num cartaz. Depois vieram as datações. O método foi a espectrometria de massa por acelerador, que mede a idade do próprio material orgânico, não da Terra ao redor. Essa distinção importa mais do que parece, porque a objeção comum a uma descoberta impossível de velha é que o objeto deslizou de uma camada mais recente, ou que a Terra foi misturada, ou que a amostra foi contaminada. Esse método corta tudo isso direto. Ele data o que está na sua mão pelos próprios termos da amostra.
Calibrado. O resultado voltou com mais de 14 mil anos antes do presente. Pelo menos 1000 anos antes de os povos Clovis supostamente terem chegado. É preciso entender o que isso destrói. Durante a maior parte do século XX, todos os livros didáticos contavam a mesma história arrumada. Os primeiros americanos eram os povos Clovis, batizados assim por causa das pontas de lança estriadas encontradas em um sítio no Novo México. Aquelas lâminas características, com uma ranhura no centro que as tornava mais leves e mais letais. A história dizia que eles cruzaram uma ponte de terra congelada vinda da Ásia por volta de 13 mil anos atrás, deslizaram para o sul por uma abertura no gelo e se espalharam por um continente vazio. Os primeiros a chegar, sem nada antes deles. Era uma história limpa, fácil de ensinar e estava errada. Carreiras inteiras foram construídas sobre ela. Salas inteiras de museus foram organizadas em torno dela, com os caçadores Clovis posicionados com orgulho na frente da história humana nessas terras. Questionar a data não era apenas questionar um número, era dizer a muita gente importante que aquilo que defenderam a vida toda não passava de um conto de fadas. O Oregon colocou 1000 anos entre os Clovis e a verdade. Os povos Clovis não foram os primeiros, nem chegaram perto, e o Oregon não havia terminado. Uma data de uma única caverna é o tipo de coisa que a velha guarda consegue descartar como uma anomalia. Um resultado isolado e estranho, contaminação. Má sorte, já fizeram isso antes e muitas vezes. Mas a 70 milhas dessa caverna, um segundo sítio no Oregon estava prestes a pegar a data que Paisley encontrou e arrastá-la para algo muito mais antigo e muito mais difícil de explicar. Não uma anomalia desta vez, mas um padrão, e são os padrões que encerram carreiras. Se isso já está te incomodando, se inscreva agora mesmo, porque o que um arqueólogo da Universidade do Oregon tirou do solo a 70 milhas dali é ainda mais perturbador. É aqui que a história deixa de ser sobre uma data e passa a ser sobre quem eram de fato essas pessoas. Rimrock Draw. A 70 milhas das cavernas de Paisley, nos arredores da cidade de Riley, no condado de Harney, existe um lugar chamado Abrigo Rochoso de Rimrock Draw. O Dr. Patrick O'Grady, arqueólogo da Universidade do Oregon, escava o local desde 2011. Se você já imaginou a arqueologia como uma grande descoberta dramática, este lugar é o oposto disso. Por anos, o sítio entregou quase nada. Alguns fragmentos de obsidiana, uma ferramenta de pedra moída encontrada perto da entrada do abrigo. O artefato de verdade. Isso é real. Isso foi tocado por alguém 12 mil anos atrás. E foi aí que realmente caiu a ficha para mim. Eu pensei, é isso mesmo. O tipo de trabalho lento, de joelhos no chão, escovando e peneirando, que nunca aparece em documentário nenhum. Ano após ano, temporada após temporada, sem nenhuma garantia de que qualquer coisa disso levaria a algum lugar. Rimrock Draw não entregou DNA. Entregou um relógio. Enterrada no solo havia uma camada de cinza branca. E os cientistas a associaram a uma erupção específica do Monte Santa Helena, datada de aproximadamente 15.400 a 15.600 anos atrás. Lá embaixo, em algum lugar, há água. Então, se algo quente sobe em direção a essa água, ela aquece. Pode acumular pressão suficiente até que finalmente rompe tudo, como uma panela de pressão. Você simplesmente solta tudo de uma vez. Essa camada de cinzas é a régua do sítio inteiro. Qualquer coisa encontrada abaixo dela é mais antiga. Qualquer coisa acima é mais recente. Não há como contestar isso. Não existe forma de embaralhar as camadas. Um vulcão a 1000 metros de distância havia entrado em erupção, espalhado suas cinzas pela paisagem e selado uma tampa sobre o próprio tempo. Tudo que ficou abaixo dessa tampa esteve ali, esperando desde antes de as cinzas caírem. E é por isso que Rimrock Draw importa tanto ao lado de Paisley. A caverna deu ao campo uma data e um fragmento de DNA.
e os céticos sempre puderam murmurar sobre contaminação ou sobre uma amostra que escorregou pelas camadas. Mas uma camada de cinza vulcânica não é uma amostra que se possa contestar. É uma linha dura traçada na Terra por um evento que ninguém pode falsificar. Tudo o que está abaixo dela é anterior à erupção. Ponto final. Então, quando a equipe começou a encontrar coisas sob aquela camada de cinza, não estava pedindo ao laboratório que confiasse neles. Estava pedindo que confiasse em um vulcão. E foi debaixo dessa tampa que a equipe de O'Grady começou a retirar coisas que não deveriam estar ali. 27 pequenos fragmentos de esmalte dentário foram sendo separados do solo, um por um. Um deles pertencia ao camelo da véspera, uma espécie da era glacial que um dia percorreu a América do Norte e está extinta há milhares de anos. Outro pertencia ao Bison antiquus, um ancestral maior e mais pesado do bisão americano moderno, também desaparecido há muito tempo. Esses não eram animais que vagavam por aí no século passado. Eram criaturas de um mundo que já não existe, a megafauna da última era glacial, e ali estavam elas, enterradas sob a mesma cinza, no mesmo solo onde uma ferramenta humana logo seria encontrada. O quadro que se formava naquela trincheira era de uma paisagem que a maioria das pessoas sequer consegue imaginar. Camelos e bisões gigantes cruzando o que hoje é o alto deserto do Oregon, e em algum lugar entre eles, uma pessoa com uma faca. Então surgiu a ferramenta. Calcedônia laranja, uma forma vítrea de ágata que captura a luz, trabalhada em um único instrumento com uma borda cortante curva, uma borda raspadora plana e uma borda serrilhada desgastada e lisa. O'Grady a chamou de um canivete suíço primitivo, uma ferramenta feita para executar várias funções. E o detalhe que fica na cabeça é o desgaste. Os pequenos dentes ao longo da borda serrilhada estavam polidos, e esse tipo de polimento não acontece em uma semana nem em um mês. Leva uma vida inteira de uso. Alguém carregou essa coisa por anos, afiou-a, voltou a afiar, cortou, raspou, serrou e cortou de novo, até que um dia a deixou naquele abrigo, e por qualquer razão nunca voltou para buscá-la. Você não está olhando para uma pedra, está olhando para o objeto favorito de uma pessoa que viveu e morreu há um tempo inimaginavelmente longo. Uma ferramenta desgastada pelo uso cotidiano do mesmo jeito que um cabo ou uma chave ficam lisos com o tempo. Essa é a estranha intimidade de um lugar como Rim Rock Draw. Através de 20.000 anos, ainda é possível ver o contorno dos hábitos de uma única pessoa no polimento de uma lâmina. Aqui está a parte que realmente importa. A ferramenta estava cerca de 10 centímetros abaixo dos dentes de camelo. Mais fundo significa mais antigo. Portanto, a ferramenta era mais antiga do que os animais. E quando o laboratório analisou os dentes, o camelo e o bisão foram datados em aproximadamente 21.000 a 22.000 anos atrás. O'Grady não confiou no resultado. Ele repetiu o teste. Mesmo intervalo, 2 amostras, 2 testes independentes, 2 resultados idênticos. Imagine-o sentado ali com aquela segunda data coincidente diante de si, justamente a que ele esperava em silêncio que o fizesse desistir da primeira. Ela fez o oposto. Confirmou tudo. Ele admitiu mais tarde que foi extremamente assustador ter em mãos um material tão antigo que não se anuncia algo assim sem ter algo sólido para sustentar, porque se sabe exatamente o que acontece com as carreiras de quem erra. Ele tinha visto isso acontecer com outros. Agora tinha 2 datas coincidentes e não havia como fugir disso. Os animais de Rimrock Draw tinham morrido há mais de 18.000 anos, e a faca desgastada enterrada abaixo deles dizia que uma pessoa estivera ali ainda antes. E essa faca não era Clovis. Ela pertence a algo chamado tradição do Oeste Tronco. Lâminas longas, ombros fracos, bases arredondadas. Não se parece em nada com uma ponta Clovis e é anterior ao estilo Clovis por milhares de anos. Essa é a bomba silenciosa escondida dentro dessa datação. Durante décadas partiu-se do pressuposto de que toda a ferramenta antiga nas Américas descendia de Clovis, porque Clovis deveria ser a origem, o começo,
a primeira mão a moldar pedra neste continente, mas uma tradição que não se parece com Clovis e é mais antiga do que Clovis não pode ter vindo de Clovis. Isso significa que um povo separado, com suas próprias técnicas e sua própria forma de ler um pedaço de pedra, já estava aqui. Mãos diferentes, regras diferentes, um caminho completamente distinto crescendo nas sombras, abaixo da história oficial. Então, o Oregon passou a ter 2 sítios, 2 métodos e uma única mensagem impossível. Mas se pessoas tão antigas estavam em Oregon, a questão deixa de ser se o livro didático está errado. O que importa passa a ser como elas chegaram até lá e até onde essa história realmente remonta. Porque a próxima pista não veio de Oregon, ela veio de um alerta que já gritava do outro lado do país há décadas, e ninguém ouviu. A primeira rachadura. Décadas antes de alguém escavar fundo em Paisley, a primeira rachadura já havia aparecido num abrigo de pedra arenito no oeste da Pensilvânia, chamado Meadowcroft, às margens de um riacho a cerca de 11 quilômetros do rio Ohio. Meadowcroft é um grande abrigo rochoso de arenito no sudoeste da Pensilvânia, não muito longe da fronteira com a Virgínia Ocidental. Ele está situado em depósitos de arenito e siltito formados durante o período pensilvaniano, ou seja, o período carbonífero, há várias centenas de milhões de anos. Um arqueólogo o descreveu mais tarde como um lugar com todos os atrativos de um recanto pré-histórico de descanso. Exatamente o tipo de saliência abrigada e confortável onde antigos viajantes teriam parado para passar a noite sem pensar 2 vezes. Em 1955, um historiador local chamado Albert Miller enfiou a mão num buraco de marmota na propriedade e retirou artefatos que simplesmente não tinham o que fazer ali. Um punhado de terra tirado de uma toca de animal, o primeiro fio solto de toda a história. Em 1973, um cientista chamado Jim Adovazio começou a escavar o piso do abrigo, removendo camada por camada com extremo cuidado. E quanto mais fundo ele ia, mais antigas as coisas ficavam. Extrato após extrato, a presença humana continuava descendo, mais do que o livro didático dizia que seria possível. Não era um homem perseguindo uma teoria maluca. Ele estava apenas seguindo a terra para baixo, registrando o que encontrava. E a terra continuava contando a mesma história, quanto mais fundo ele escutava. Quando os resultados do carbono 14 voltaram, os humanos já estavam em Meadowcroft entre 16.000 e 19.000 anos calibrados atrás, milhares de anos antes de Clovis. Em julho de 1980, Adovazio publicou isso na revista American Antiquity e disse em voz alta o que todos fingiam não ver. O modelo Clovis primeiro estava errado e seus colegas foram logo atrás dele. Alguns o acusaram de ter amostras contaminadas. Outros simplesmente agiram como se o artigo nunca tivesse existido, o que na ciência é um tipo próprio de insulto. Imagine ser o homem com as datas certas nas mãos enquanto todo um campo decide que você deve ter sido o único que errou. A resistência foi tão teimosa, tão carregada emocionalmente, que os pesquisadores acabaram dando um nome a ela, Síndrome da Primazia Clovis, e descreveram sua defesa contínua como anacrônica e feudal. E funcionou. É essa a parte incômoda. Uma resistência assim deveria ir diminuindo à medida que as evidências se acumulam. Mas essa se firmou para o longo prazo. Mesmo hoje, décadas depois, uma pesquisa com arqueólogos em atividade constatou que apenas cerca de 38% concordaram com as datas de Adovazio. Outros 38% não tinham certeza. O restante ainda as rejeita completamente. Leia esses números de novo. Uma descoberta que se sustenta há mais de 40 anos ainda não consegue convencer mais de 1/3 do campo, não porque as evidências sejam fracas, mas porque admiti-las significa reescrever as carreiras e reputações das próprias pessoas que estão votando. Então, quando as cavernas de Oregon e a camada de cinzas de Oregon chegaram, o campo já estava rachado ao meio. Adovazio havia encaixado os golpes décadas antes, sozinho do outro lado do país. Oregon foi a evidência que tornou impossível continuar desviando o olhar. A segunda voz que provou que a primeira tinha razão o tempo todo. E no momento em que você aceita que a linha do tempo está quebrada, uma pergunta ainda pior se abre.
porque a 700 quilômetros ao sul de Oregon, num deserto branco que ninguém havia se dado ao trabalho de mapear, havia pegadas, 61 delas, e as pessoas que as deixaram não deveriam existir. Rastros fantasmas nas dunas brancas. White Sands National Park é um campo de dunas claras de gipsita no sul do Novo México, tão branco e tão quieto que mal parece pertencer a este planeta. Em 2009, pesquisadores que atravessavam o leito seco de um lago antigo conhecido como Lago Otero notaram formas impressas no gesso. À primeira vista, nada de extraordinário, apenas marcas no chão duro e pálido, mas quanto mais olhavam, mais nítido ficava. Pegadas, pegadas humanas, e não uma ou duas. A questão de como os humanos chegaram pela primeira vez à América do Norte há muito tempo é objeto de debate acalorado. Como Stephanie Tsai relata, um estudo recente detalhando o que os arqueólogos acreditam serem as pegadas mais antigas já registradas nos Estados Unidos está levantando novas perguntas e derrubando suposições enraizadas há décadas. 61 delas eram brutalmente nítidas. Dá para ver os dedos. Dá para ver a curva do arco do pé. Algumas são minúsculas, do tamanho do pé de uma criança. Outras pertencem a adultos em movimento acelerado, quase correndo. Isso não é uma evidência abstrata como uma pedra ou um osso. É um momento. Um grupo de pessoas, incluindo crianças, caminhando pela margem de um lago da era glacial em um dia comum, deixando marcas no barro mole que o sol endureceu e o sedimento enterrou, guardando-as na escuridão até que alguém finalmente passou por cima delas milhares de anos depois. Você não está apenas lendo sobre essas pessoas, você está pisando nas pegadas delas. Elas estavam aqui, vivas, em pleno movimento, indo a algum lugar. Num momento em que o livro didático insiste que nenhum ser humano havia posto os pés neste continente. As primeiras datações vieram em 2021, por meio de carbono radioativo extraído de sementes de uma planta chamada capim de vala espiral, encontradas nas mesmas camadas que as pegadas, 21.000 a 23.000 anos atrás. Os céticos foram rápidos em atacar e, para ser justo, levantaram uma objeção válida. As sementes poderiam ter absorvido o carbono antigo da água subterrânea e aparentado uma antiguidade falsa. Esse é exatamente o tipo de desafio que uma boa ciência precisa superar. Então, a equipe testou novamente, desta vez com pólen de conífera, que não absorve carbono da água subterrânea e vem diretamente de árvores que estavam vivas naquela época. A resposta foi a mesma: 21 a 23 mil anos. Depois, em junho de 2025, um terceiro estudo publicado na revista Science Advances abordou a questão de um novo ângulo, usando material orgânico de lama de zonas úmidas e sedimentos de lagos rasos. 3 fontes independentes agora: sementes, pólen e lama, cada uma testada separadamente. As 3 convergiram para a mesma janela temporal, o auge da última era glacial, exatamente quando o livro didático jura que a América do Norte estava desabitada. E essas pessoas não estavam sozinhas. Suas pegadas correm ao lado das trilhas de mamutes colombianos e preguiças gigantes terrestres, enormes animais da era glacial que desapareceram do continente milhares de anos atrás, congelados na mesma lama ancestral no mesmo instante. Humano e animal lado a lado, dividindo uma margem que o livro didático garantia que nenhum ser humano jamais havia visto. Foi isso que Oregon desencadeou. 2 sítios em Oregon já tinham empurrado a data para trás. E uma vez que o campo científico precisou levar Oregon a sério, o restante das evidências deixou de parecer uma série de erros e começou a se assemelhar a um padrão. White Sands agora mostrava famílias inteiras percorrendo o continente no fundo da era glacial, longe de qualquer corredor congelado, numa época em que o mapa antigo diz que a porta de entrada para a América ainda nem havia se aberto. Mas White Sands chega ao limite de aproximadamente 23 mil anos. Há algo no sul da Califórnia tão mais antigo que faz o White Sands parecer recente. E ninguém estava nem procurando por isso. Eles estavam construindo uma rodovia,
a escavação da rodovia. Uma equipe de construção no sul da Califórnia cortava o solo quando a lâmina da escavadeira atingiu um osso. O trabalho parou. Ninguém estava à procura de nada. Não havia arqueólogos no local, nem verba de pesquisa, nem plano algum. Apenas homens, máquinas e uma estrada que precisava ser construída. Os encarregados se aproximaram de uma forma curva na terra que claramente não era uma pedra nem um cano. Era a forma inconfundível de algo que um dia havia sido um ser vivo. Paleontólogos foram chamados, e o que retiraram de lá foram os restos parciais de um único mastodonte, um animal semelhante ao elefante que se extinguiu no fim da era glacial. Mas os ossos não tinham simplesmente caído ali e se fossilizado em paz. À medida que a equipe ia afastando a terra, pedaço por pedaço, um mal-estar foi se espalhando entre as pessoas que rodeavam aquela escavação. O que estavam vendo não era um fóssil qualquer. Era uma cena. Algo havia sido feito com aqueles ossos de forma intencional. Os ossos do mastodonte apresentavam fraturas em espiral, o tipo de fratura que só acontece em osso fresco. É esse detalhe que transforma um fóssil em uma cena de crime. Osso fossilizado antigo é seco e quebradiço, e quando rompe, se parte em fragmentos. Já o osso fresco, ainda com vida nele, torce e espirala ao se partir. Alguém havia quebrado esses ossos enquanto ainda estavam frescos, quase certamente para acessar a medula por dentro, o alimento gordo e nutritivo que os povos pré-históricos tanto valorizavam. Não foi carniçaria nem acidente, foi abate, uma técnica conhecida feita por alguém que entendia exatamente como extrair o máximo de uma carcaça. E espalhados entre os ossos estavam 5 grandes seixos, pedras do tamanho de um punho, pesadas demais para terem chegado ali trazidas pela água. Os geólogos verificaram. A água não as trouxe até lá. Foram pessoas, martelos e bigornas carregados até o local, usados para abrir os ossos e depois simplesmente abandonados na terra, quando quem fez isso foi embora e nunca mais voltou. Aqui está o número que esvazia a sala. O osso foi datado por análise de urânio-tório e cada teste realizado retornou o mesmo resultado, aproximadamente 130.700 anos atrás. Leia 2 vezes porque não cabe na mesma frase de tudo o que você ouviu até agora. 130.700 anos. Para colocar em perspectiva, a descoberta mais antiga discutida até aqui, deixando de lado os ossos de Carude, tinha cerca de 23.000 anos. Isso é mais de 5 vezes mais antigo do que aquela. É anterior à data em que se acredita amplamente que nossa própria espécie se dispersou pela África. É um número tão fora da linha do tempo, aceita que, durante anos, o caminho mais fácil era assumir que tinha de ser um erro. Em 2017, a revista Nature o publicou. Os autores Stephen Holland, Kathleen Holland, Thomas Deary e Richard Fulligar o escreveram na linguagem técnica mais cautelosa e cheia de ressalvas que conseguiram encontrar, e mesmo assim, caiu como uma bomba. Algum tipo de espécie humana estava na América do Norte há 130.700 anos. Não eram humanos modernos, nem neandertais. Era algo para o qual os modelos existentes nem sequer têm um nome. A maior parte do campo científico simplesmente se recusa a tocar no sítio. Não porque tenham refutado os dados, mas porque é radical demais, difícil demais de explicar e custoso demais para muitas carreiras até mesmo se envolver com isso. É mais fácil desviar o olhar. Então a pergunta fica ali suspensa, sem resposta, do jeito que perguntas incômodas na ciência costumam ficar. Quem quebrou aqueles ossos? Ninguém sabe. Ninguém consegue nem ao menos supor com razoabilidade. Não foi um humano moderno, porque humanos modernos não deveriam estar em lugar nenhum perto das Américas tão cedo. Não foi um Neandertal. Foi algum outro ramo da família humana na Califórnia, mais de 100.000 anos antes de onde se supõe que a história começa. Fazendo algo tão íntimo e humano quanto quebrar um osso para alcançar a medula por dentro. Mas isso deixa a descoberta do Oregon dentro de um quadro muito maior e mais estranho. Se o Oregon provou que havia pessoas aqui muito antes de Clovis,
A Califórnia está sussurrando que alguém ou algo estava aqui 100.000 anos antes disso. O que nos arrasta de volta à pergunta que o Oregon sozinho não conseguia responder. Como qualquer um deles chegou até aqui? Porque a velha resposta, aquela porta congelada saindo da Sibéria, está começando a se desfazer. Uma porta diferente. Durante um século, a resposta era uma única palavra: Beríngia. A ponte de terra vinda da Sibéria, exposta quando grande parte da água do mundo estava presa no gelo. Uma porta que se abriu uma vez, com todos passando por ela a pé, de norte a sul, do jeito que o diagrama dos livros didáticos sempre desenhou, com uma única seta organizada. Era simples, e o simples é fácil de ensinar, mas as ferramentas de haste ocidental do Oregon não se parecem com nada que tivesse saído por aquele corredor. E esse é o fio solto que, uma vez puxado, desfaz o mapa inteiro. Se os fabricantes de ferramentas mais antigos do Oregon não carregavam o conjunto Clovis que supostamente chegou por aquela passagem, então talvez eles não tenham vindo por ela de forma alguma. Comece com um lugar que deveria ter tornado isso impossível: Creta. A ilha é uma ilha há cerca de 5 milhões de anos. Jamais esteve conectada ao continente durante todo o tempo em que os humanos existiram. Não há como chegar a Creta a pé. Nunca houve. Qualquer pessoa que pisasse lá precisava cruzar pelo menos 40 metros de mar aberto, e não em um tronco que por acaso derivou na direção certa, mas em uma embarcação real, construída de propósito por alguém que entendia o mar. E uma equipe liderada por Thomas Stryer e Elani Panagopalo encontrou ferramentas de pedra em 2 sítios em Creta, com idades entre 130.000 e 700.000 anos, semelhantes às ferramentas feitas pelo Homo heidelbergensis e pelo Homo erectus, ancestrais humanos de muito antes de existirem os humanos modernos. Se eles conseguiam cruzar o Mediterrâneo tão cedo, então a confortável suposição de que os primeiros humanos não sabiam lidar com águas abertas estava encerrada. E essa suposição era fundamental. A única razão pela qual todos insistiam que os primeiros americanos precisavam ter chegado a pé era a crença de que os povos antigos simplesmente não conseguiam atravessar o oceano aberto, que as embarcações eram uma invenção tardia e sofisticada. Creta diz o contrário. Creta diz que as pessoas já construíam embarcações capazes de navegar 100.000 anos antes do que qualquer um imaginava. Como um dos membros da equipe afirmou, se os primeiros humanos já se movimentavam pelo Mediterrâneo antes de 130.000 anos atrás, podiam cruzar outras águas também. Essa única frase reabre todos os mapas de migração já traçados. Agora traga isso de volta ao outro lado do mundo. Pesquisadores que rastreavam uma linhagem mitocondrial chamada D4H a seguiram até o litoral norte da China. E os dados não mostravam uma única migração, mostravam 2. A primeira onda, por volta de 26.000 anos atrás, provavelmente acompanhou a linha costeira de barco, movendo-se da China pelo Japão e adentrando o Pacífico, acampamento por acampamento, seguindo os peixes, os mariscos e as marés. Não uma travessia desesperada, mas uma deriva lenta e paciente ao longo da borda de um continente. Um assentamento temporário de cada vez, talvez ao longo de muitas gerações. Imagine, pequenos grupos vivendo da costa, nunca perdendo a terra de vista. Os filhos de um acampamento crescendo para remar um pouco mais longe do que seus pais jamais foram. Nenhuma viagem heróica isolada, apenas o mar, o tempo e uma costa que não tinha fim. A segunda onda, por volta de 15.000 anos atrás, tomou a rota terrestre através da Beríndia. E esse segundo grupo é o ligado às populações da Era Clovis que todos um dia consideraram os primeiros americanos. Eles não foram os primeiros. Foram os retardatários, percorrendo um caminho que outros já haviam trilhado pelo mar milhares de anos antes. Pense no que isso faz com toda a imagem que crescemos acreditando. Os caçadores Clovis com suas pontas de lança, aqueles na frente de cada diorama de museu, não eram os pioneiros abrindo um mundo vazio. Estavam chegando tarde a um continente que já havia sido explorado, habitado e atravessado por pessoas que vieram por um caminho completamente diferente.
Os heróis da velha história acabam sendo os recém-chegados, e as ferramentas confirmam isso. As mesmas técnicas de trabalho em pedra aparecem na China, no Japão e nas Américas, as mesmas lâminas, as mesmas pontas, as mesmas escolhas sobre como pegar um pedaço de pedra e transformá-lo em um fio cortante. Isso não é coincidência. Ferramentas não se inventam da mesma forma duas vezes em lugares separados por milhares de quilômetros. Isso é uma trilha, uma linha de pessoas carregando o mesmo ofício através das águas, e ela vai direto de volta à costa da China, a mesma tradição distinta à qual as ferramentas do tipo Western Stem do Oregon pertencem. A faca sob a cinza em Rim Rock Draw não era uma anomalia, era uma pista apontando para além de um oceano, então a história organizada desapareceu. Os primeiros americanos não eram quem nos disseram, não chegaram quando nos disseram. Podem nem mesmo ter chegado a pé. Uma fila de cavernas secas no Oregon foi suficiente para abrir essa data de par em par. Uma faca desgastada sob cinzas vulcânicas enterrou essa verdade ainda mais fundo. E pegadas no Novo México, ossos quebrados na Califórnia e DNA do litoral da China vieram todos confirmar a mesma verdade impossível que o Oregon encontrou primeiro. O continente não estava vazio e à espera. Ele já era habitado, já havia sido atravessado, já era o lar de pessoas cuja história é muito mais antiga, muito mais estranha e muito mais entrelaçada do que qualquer um queria admitir. E tudo continua girando em torno do mesmo lugar, não o Novo México, não a Califórnia, não o litoral da China, o Oregon, uma fileira de cavernas secas e um abrigo rochoso varrido pelo vento no alto deserto, onde a Terra finalmente revelou evidências que o campo científico não pôde mais ignorar. E toda aquela história confortável começou a se desfazer pelas costuras. Em algum lugar por aí, agora mesmo, em terra que ninguém ainda tocou, a próxima peça já está esperando pela próxima pessoa disposta a cavar fundo o suficiente para encontrá-la. Então, quem quebrou os ossos de um mastodonte na Califórnia há 130.700 anos, largou suas pedras e simplesmente desapareceu? Deixe sua teoria nos comentários abaixo, porque a resposta honesta agora é que ninguém sabe. Se isso te impactou tanto quanto nos impactou, clica em inscrever-se, curte o vídeo e clica no próximo vídeo na sua tela, porque a próxima escavação já está em andamento. E quando ela vier à tona, seremos os primeiros a te guiar por exatamente o que foi descoberto.